Deus é bom. Hoje foi me dada a missão de estar dando a palavra aqui. Que o Senhor tenha misericórdia. Baixe sua cabeça, vamos orar um pouco. Senhor Jesus, eu quero te pedir sabedoria, te pedir discernimento, para que eu venha aqui, Senhor, e falar aquilo que Tu queres. Para que eu seja um instrumento, Senhor, neste lugar. Para que não seja eu, mas para que seja Você. Senhor Jesus, toca no nosso coração essa noite. Toca na nossa mente. Blinda contra as investidas do diabo. E que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, a nos chamar. Que possamos sentir o Teu toque. Que possamos ser atraídos, Senhor, pela Tua doce presença. Vem aqui, Senhor, e mata o meu eu, para que não reste nada de mim, Senhor. Para que não reste nada desse pobre pecador, miserável homem que sou, Senhor. Em nome de Jesus. Vocês estão felizes? Ainda há fome e sede pela presença? Então, vou pedir para que vocês estejam aqui mais próximos. Estejam sentados à frente, para que eu possa sentir o calor de vocês. Porque quando a gente está distanciado um do outro, a gente sente frio. Mas o nosso irmão pode nos aquecer. Amém? Eu quero compartilhar um texto com vocês que está lá em Lucas 7. No domingo, quando estava no louvor, acabei citando. E o Senhor tem martelado isso no meu coração. Lucas 7, a partir do 36, que diz: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse Simão. 2 homens deviam a certo credor. Um deles devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o ama mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Amém? Nós vemos aqui nessa passagem 3 pessoas. A primeira é o centro de tudo, Jesus.
quem é Jesus. Para que a gente possa entender, eu preciso dizer alguns conceitos. E eu pergunto, quem é Jesus? Jesus é aquele que morreu por mim lá na cruz. É aquele que se entregou, que sofreu, que derramou seu sangue. Fariseu. O fariseu é um membro de um grupo de judeus que cumpriam as leis rigorosas de uma religião. Viveram no século II a.C. Não se relacionava com os não cristãos e nem com judeus diferentes, aqueles que não faziam parte do seu grupo, né? Temos alguns sinônimos para fariseu: charlatões, dissimulados, falsos, fingidos, hipócritas e mentirosos. E para pecadora, pecado é quem não cumpre a regra de uma religião. Deu para perceber o contexto do que eu quero falar? O fariseu era alguém que seguia as regras, as leis, e a pecadora não seguia. E assim, a gente vai ter aqui meio que uma diferença, né, entre religioso e pecado. O religioso, o fariseu, cumpre as leis, mas seu coração está distante, preocupado apenas com a aparência. E assim, o Senhor tem falado muito ao meu coração em relação a isso, porque muitas vezes nós agimos como fariseus. A gente faz parte de um ministério, faz parte de alguma coisa, mas a gente quer aparecer no meio do povo como se tudo estivesse bem. A gente quer aparecer para o nosso líder, para o nosso pastor, como se estivesse tudo bem. Como a gente viu os sinônimos de fariseu, dissimulado, falsos, fingidos, hipócritas e mentirosos. Nós acabamos agindo dessa forma, com mentira, deixando apenas a aparência nos dominar. Veja o que fala lá em Mateus 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Muitas vezes a gente vem aqui na igreja para cultuar, mas o nosso coração está nas preocupações. Nosso coração está com uma mágoa com algum irmão. Não está no verdadeiro sentido, que é Jesus. A gente vê aqui que Jesus foi convidado pelo fariseu. O fariseu fez: ei Jesus, vem jantar na minha casa. O fariseu seguia as leis, mas o coração estava distante. Já a pecadora, ela não seguia a lei, mas o coração estava disponível a se arrepender. Quando ela viu, ela não se importou com quem estava lá. Ela nem sequer foi convidada. Ela apenas se rendeu. Ela apenas fez uma coisa que todo pecador deveria fazer, que é se lançar aos pés de Jesus. Se nós entendêssemos qual o motivo de estar aqui essa noite, desde o momento inicial, com a oração, a gente não ficava nem de pé. Se a gente tivesse na cabeça: para que eu vou para a Rede Jovem hoje? Eu sei que a gente vem por causa dos nossos irmãos, por causa de uma diversão, por causa de uma gincana. Mas essa noite eu quero falar para vocês que o foco principal é vir por causa da presença. O foco principal é estar aqui de joelhos, chorando, prostrado aos pés de Jesus. A diversão, ela é massa. Mas quem dá a alegria eterna é Ele.
A gente pode se divertir aqui essa noite, brincar, sorrir, fazer gincana, tudo, mas vai ser naquele momento. Mas com Ele, a alegria eterna. Alguém quer dessa alegria? Veja também em Mateus 23, que Jesus condena os fariseus. 23:3 diz assim: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Será que quando eu tento evangelizar para alguém, eu pratico o que eu estou evangelizando, o que eu estou falando? Quando eu digo assim, ó, ei meu irmão, sai desse mundão, esse mundo não é para você. Mas eu chego em casa, o que é que eu faço em casa? Será que eu busco a presença em casa ou eu aproveito que não tem ninguém me olhando e ajo como se nada tivesse acontecendo? Porque a nossa vida, ela deve ser uma vida de rendição. Não importa onde venhamos estar, mas temos que ser fiéis a Ele. Porque quando pensamos que não tem ninguém vendo, Ele está vendo. No versículo 5 de Mateus 23 diz: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filácteros bem largos e suas franjas de suas vestes bem longas. Ou seja, essa prática do fariseu é tipo assim: eu chego aqui, todo mundo sabe, né? No violão e cantando e começa a fazer firulas, colocando as melhores notas. Para quê? Porque eu sei que tem irmãos que também tocam e cantam. Para quando eu descer, vir aquele elogio. Ei, irmão, tu canta muito, velho. Tu toca muito. É tipo isso. Os fariseus faziam isso para ser vistos, né? A gente tem também em outros capítulos que vai falar que eles jejuavam e faziam cara de sofrimento para demonstrar ao povo que estava jejuando. Não é isso? No versículo 6 diz: gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. No 7 diz: de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas só há um rabi. Como eu falei, a pecadora não cumpria a lei, porém o coração estava disponível a adorar. Quem está disponível a adorar essa noite? A pecadora, estudos dizem que poderia ser Maria. Eu não vou confirmar, porque não tenho certeza. Mas a pecadora, ela fez um ato. E esse ato significa humildade, disposição, reverência. Dizem que seria uma prostituta. As prostitutas da época andavam com um colar cheio de perfume, o cabelo preso, soltavam para poder chamar a atenção dos homens, né? O perfume também já para atrair a atenção dos homens. E eram perfumes valiosos. A gente vai começar a entender esse ato dela, porque a gente vai entender esse ato como a maior prova de amor. Quem teria coragem de quebrar seu Ferrari Black aqui no chão agora? O seu perfume importado. Correr e quebrar aqui no chão. A gente joga ali um fraquinho, né? Um perfume baratinho, caiu, mas mesmo assim a gente ainda acha ruim. Mas um perfume importado, vamos botar em média de R$1.200. Você chegar e jogar no chão aqui. Ela não se preocupou se queriam ela lá, ela apenas se prostrou aos pés de Jesus. E assim,
A gente tem ouvido muito sobre avivamento, sobre esse tal avivamento, né? O pastor tem falado muito, o pastor Lourenço, o pastor Rafael, o apóstolo Marcelo. Mas para começar esse avivamento, precisamos de arrependimento. Todo o avivamento tinha arrependimento. Porque enquanto eu não largar a mão do meu pecado, eu não vou ser avivado. Enquanto eu não disser, Jesus, eu te entrego a minha vida, eu não vou ser avivado. Avivamento é trazer vida à vida, né? E assim, para que haja avivamento, é necessário arrependimento. A profundidade de qualquer avivamento será determinada precisamente pela profundidade do espírito de arrependimento que o produziu. Isso aí é uma passagem do livro Avivamento Azusa. Nesse avivamento, as pessoas iam para os bares e não conseguiam beber. Eram constrangidos no meio da rua. Cinemas fechavam, bibliotecas. O pessoal não conseguia ficar de pé por causa de tamanha presença. E assim, voltando aqui para a passagem, quando fala assim: a pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe com suas lágrimas. Isso é o que tem me impactado. Porque a cultura da época era, assim que chegasse uma visita, o ancião ia lá, pedia ao seu servo para pegar uma panela, alguma coisa do tipo, com água, e lavar os pés dessa visita, né? E no final desse capítulo 7 aqui, Jesus vai falar que o fariseu não fez. Mas ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. Só para vocês terem uma noção, o quanto ela chorou. Para a gente derramar uma porção de lavar um pé, o tanto de lágrima que essa mulher não derramou na presença. Mas sabe por quê? Porque ela sabia quem era. O fariseu, como eu disse no início, ele era mantido por regra. Ele apenas queria manter a aparência. Eu sou o cara. Eu sou cheio da presença. Mas na verdade não tinha. E a pecadora sabia quem estava naquela casa. Será que a gente tem noção de quando a gente convida, ei Jesus, vem aqui na minha casa, a gente age como fariseu ou como a pecadora? Porque se a gente age como fariseu, Jesus vai entrar pela porta e vai sair, e nada na nossa vida vai mudar. Sabe por quê? Por causa do nosso orgulho. Porque a gente não tem humildade. Mas se a gente age como a pecadora, ei Jesus, vem aqui, e a gente sente, opa, Ele está aqui, meu Deus, meu Pai, vem aqui, oh meu Deus, e a gente é impactado pela presença, tudo muda. Sabe por quê? Porque aquele perfume tinha um grande valor. Muitas vezes a gente vem como fariseu e entrega merreca para o Senhor. Não, esse é o tempo que me resta, então eu vou orar agora, 5 minutos, de 24 horas. Não, esse é o tempo que me resta, eu vou ler um versículo da Bíblia. Mas a gente passa 5 horas no Instagram rapidinho, e nem percebe. Mas se passar 10 minutos lendo a Bíblia, começa a incomodar, começa a doer. Vocês estão aqui? Se tiver dúvida, pode falar que a gente volta. Qual o tamanho da nossa entrega para Ele? Será que Ele é digno de receber um pouquinho do que a gente tem? Ou Ele é digno de receber tudo que nós temos? Desde quando eu conheci Jesus, lá em 2012,
ainda sou uma criança, porque a vida eterna é conhecer a Ele e que o conheçam, né? E eu quero essa vida eterna. Todo dia eu quero buscar mais. Eu quero conhecer mais. Voltando aqui, começou a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas. Depois os enxugou com o seu cabelo. Muitos teriam nojo de tocar nos pés de Jesus, porque eu tenho certeza que seria um pé sofrido, de tanto que ele andou para fazer a vontade do Pai. E ainda mais colocar os nossos cabelos para enxugar um pé que talvez estivesse empoeirado. Como o fariseu Simão não lavou, aquele pé estava sujo. E esse ato é um ato de fraternidade, é um ato de amor, é um ato de humilhação, porque é necessário morrermos, nos humilharmos, nos entregarmos totalmente para que Ele cresça. Aí vem, ainda diz que ela beijou e ungiu com perfume. Vindo aqui para o versículo de número 44, diz: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou. O fariseu não saudou Jesus. Tem uma passagem que fala que eles gostavam de ser saudados. Talvez o orgulho do fariseu não deixou que o coração dele fosse quebrado. Porque quando a gente enxerga pecador, a gente vê alguém com o coração contrito e quebrantado, que é do jeito que o Pai gosta. É o que agrada a Ele. A saudação expressa a fraternidade e comunhão. O fariseu não saudou, não beijou Jesus, quando a pecadora beijava constantemente os pés de Jesus, para demonstrar que ela o amava e que ele era bem-vindo em seu coração. Quando a gente quebra o nosso vaso com o perfume, a gente está dizendo assim: ó, ei Jesus, tu és bem-vindo no meu coração. Quando a gente chora na presença, a gente diz assim: ó, ei Jesus, tu és bem-vindo. Mas quando a gente retém isso, a gente está meio que menosprezando Jesus. Ao ungir os pés de Jesus com unguento, ela demonstrou que estava dando o seu melhor, pois o unguento tinha um grande valor. Quem está disponível a entregar o seu melhor? Eu acho que ninguém, né? Tem alguém aqui querendo entregar o seu melhor? Tem alguém aqui querendo entregar o seu melhor? E eu pergunto, o que é o seu melhor? Se alguém quiser responder. Oi? Ana Paula disse tudo. O que é entregar o meu melhor? É nada mais, nada menos que entregar a minha vida. É nada mais, nada menos que me prostrar, mais uma vez eu falo, e me rasgar e me deleitar na presença. É anelar a presença. Senhor, vem aqui, eu preciso da tua presença, e começar a chorar. Você pode fazer isso no seu quarto, você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso na rua. Voltando, os avivamentos
começaram com os jovens. O nosso apóstolo até falou isso no podcast, né? Tem algum jovem aqui disponível a entregar o seu melhor? Disponível a se arrepender? Porque como eu falei, né? Avivamento vem com arrependimento. Mas só que para se arrepender dói, né? A gente lembra logo do valor do perfume, lembra logo do valor da entrega. E se eu fizer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo. E quando eu decidi seguir Jesus, eu fiz assim, ó, Senhor, eu sou nova criatura. Tudo que eu fazia antes, eu não quero mais. Isso foi crucial para a minha vida mudar. Eu digo isso para vocês porque vocês são jovens. Esse mundo não tem o que oferecer. Muitas vezes a gente está agindo como fariseu, eu volto a dizer. Está no automático. Eu pego a música porque eu tenho que tocar, eu tenho que ministrar, porque eu faço parte do ministério, que blá, 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 blá. Mas eu não oro, eu não leio a palavra, eu não tenho comunhão com os meus irmãos. Volto para os sinônimos de fariseu: mentiroso, dissimulado, orgulhoso, fingido. Enquanto era para a gente agir como uma pecadora, disponível. Senhor, toma meu perfume. Prá! Porque quando a gente quebra esse frasco, o aroma do perfume toma todo lugar. Vocês conseguem sentir, faz de conta que isso aqui é um perfume. Ele está aqui, vocês conseguem sentir o cheiro dele? Alguém já sentiu o cheiro do perfume com o pote fechado? Mas se eu quebrar, pá! Se eu der só 3 espirros aqui, ó, tss, 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 o que é que vai acontecer? E aí? Vai se espalhar. Mas se eu quebrar todo, pá! Como é que estava aquele ambiente? Vocês perceberam que a pecadora, ela não se importou com o que estavam falando, com o que estavam pensando. Ela apenas entrou, correu, se jogou, quebrou o perfume, soltou o cabelo, enxugou o pé, chorou, sem nem sequer, estão olhando para mim, eu não vou chorar não, porque eu sou top. Ela já chegou já, ó, opa, é Jesus, oxe, talvez Jesus tenha curado. Talvez Jesus tenha feito alguma coisa. Opa, é Jesus, eu preciso. Meu Deus, é meu amado. É aquele que eu amo. Feita a palavra fala, quem muito foi perdoado. Quem muito foi perdoado. Será que a gente foi muito perdoado ou pouco perdoado? A morte na cruz foi uma dívida grande ou uma dívida pequena? Tem como você pagar essa dívida? Mesmo que você seja um instrumento e consiga restaurar, consiga curar, consiga trazer para perto, consiga converter milhares de pessoas, ainda não é comparado a nada. Porque a morte dele foi para todo o mundo. Se você conseguir chegar junto de uma pessoa, ganhar, discipular, consolidar e enviar, ainda é muito pouco. Vocês conseguem entender que essa dívida que a gente tem com ele é uma dívida eterna? Vocês conseguem entender que esse frasco de alabastro, esse vaso, era algo muito caro? Era algo de grande valor? Eu disse para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, para te entregar tudo, para prosseguir em te conhecer, porque isso é a vida eterna. Um dia a gente estava conversando na célula sobre quem é Jesus. Algo simples, né? Eu estava lendo o livro de Alessandro. E é uma pergunta que a gente meio que pensa,
Quem é Jesus? O avivamento em Gales começou com essa pergunta. Quem é Jesus? Uma menina de 16 anos deu a resposta e toda aquela faculdade foi tomada. Sabe por quê? Porque ela tinha o conhecimento de quem era Jesus. Alguém conhece Jesus aqui? Alguém conhece? Lá em 1 Coríntios 8:3 vai dizer assim, ó, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece. Se eu fiz a pergunta, vocês pensaram ainda quem é Jesus, vocês ainda não conhecem. Talvez tenha sido impactado um pouco pela presença, mas é necessário conhecer mais profundo. É necessário fazer como a pecadora, correr atrás de Jesus, ou seja, seguir Jesus. A Bíblia diz que quando ela ficou sabendo que Jesus estava na casa daquele fariseu, ela correu, se jogou atrás de Jesus e começou a chorar. Jesus falou sobre o fato de Simão não havia lavado seus pés, enquanto a mulher sim. Por questão de costume, o anfitrião, ao receber um dos hóspedes, providenciava uma vasilha com água e um servo para lavar os pés. Porém, Simão não cumpriu isso ao receber Jesus em sua casa. Sei que já falei isso, mas isso é necessário. Ungir a cabeça de Jesus é sinal de hospitalidade. O fariseu não fez isso. Por quê? O fariseu estava meio que balanceado. Será que é Jesus? Será que esse é o Cristo de Deus? Será que esse é aquele profeta que há de vir? Ou não? E convidou Jesus para sondar. Porque o primeiro passo, ele convidou Jesus, não lavou os pés. Logo na entrada já não lavou. Ele não ungiu a cabeça. Porque se ungir a cabeça é sinal de hospitalidade, não ungir, está pegando a ideia? O fariseu não ungiu. Ou seja, Jesus não era bem-vindo ali naquela casa. A gente pode tirar vários ensinamentos nesse capítulo. Jesus na casa de um fariseu, mas ele não se corrompeu, né? Ele foi ali e deu uma parábola para quebrar as pernas do fariseu. Porque a Bíblia diz que o fariseu disse para si mesmo. E Jesus, sabendo o pensamento dele, deu a resposta. Lá em Cantares 1:3 diz: a fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como um unguento derramado. Não é à toa que as jovens te amam. A fragrância do perfume de Jesus é suave. O seu nome é como perfume derramado. E a gente junta as duas passagens e vê. A pecadora quebrou o vaso e Jesus estava naquele lugar. O nome de Jesus é como um unguento derramado. E toma todo lugar. Ao professar o nome de Jesus, ele toma todo lugar. Não há doença, não há culpa, não há tristeza, não há ansiedade. Mas para isso precisamos nos arrepender. Precisamos entregar o nosso melhor, quebrar o nosso vaso todos os dias e permanecer na presença. 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quem muito foi perdoado, muito ama. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa morte na cruz foi a maior prova de amor. Talvez você não esteja entendendo. Mas se eu puder resumir, tudo que eu estou falando aqui é arrependa-se. Arrependa-se e entregue o seu melhor para Jesus.
Tem alguém disponível a entregar esse melhor? Ou você ainda está retendo? A quebra desse vaso toma todo o ambiente. Esse perfume, esse nome, essa presença, é tudo que nós precisamos. Eu quero andar com a fragrância de Jesus, passar pelos cantos e as pessoas falar assim: esse cara tem o cheiro de Jesus. Esse cara anda como Jesus anda. Esse cara fala como Jesus fala. Quando esse cara chega, ele muda o ambiente. Esse cara transforma o ambiente. Porque existe algumas formas de nós não sermos conhecidos por ele. Quem lembra da parábola das 10 virgens? Apartai-vos de mim, não vos conheço. A displicência fez com que Jesus não conhecesse aquelas virgens. 5 delas, né? E eu não quero ouvir isso. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Eu quero ouvir: esse é meu filho amado, de quem me agrado. Mas para isso eu preciso entregar meu tudo. Porque a morte de Jesus foi sinalizando: Pai, eu te entrego tudo. Como obediência, ele abriu os braços e Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas isso foi para cumprir o propósito, para que você possa estar aqui essa noite. Ele achou que estava desamparado, mas o Pai já estava com tudo certo, tudo calculado para ele. Talvez você ache: Pai, está tudo perdido, eu acho que Deus não me ouve. Mas eu quero te dizer: está tudo preparado. Basta você se entregar. Basta você entregar o seu melhor. Quem anseia por mais da presença? Quem anseia se deleitar na presença? Eu quero convidar vocês a baixar suas cabeças. E se realmente vocês estão disponíveis, entreguem o seu melhor. Se prostre diante da presença do Rei. Quebre o seu vaso. Faça subir esse aroma até as narinas do Pai. Eu posso ver pessoas aqui sendo tocadas. Mas talvez esteja retendo, assim como um fariseu, querendo manter a sua popularidade no meio do povo. Curve sua cabeça. Foque no céu. Foque na presença. Em nome de Jesus.